Tinho. Meus amados irmãos, hoje então começamos o domingo de Ramos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção de uma maneira mais profunda para, nessa Semana Santa, contemplarmos o rosto de nosso Senhor que veio a nós, que se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para a nossa salvação. A leitura da Santa Missa de São Paulo aos Filipenses vai começar dizendo assim: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E são esses sentimentos que nós devemos pedir a nosso Senhor nessa Semana Santa, para que a gente possa ter aqueles sentimentos que teve as santas mulheres, que tiveram os apóstolos, que teve São João aos pés da cruz e sobretudo que teve Nossa Senhora. Vamos acompanhar nosso Senhor no decorrer dessa semana, em cada passo, em cada momento decisivo da sua vida, os últimos dias, portanto, o ponto mais alto da vida de Cristo. Chegamos finalmente na semana mais importante de todo o ano litúrgico, em que nós vamos celebrar, contemplar os mistérios em que nosso Senhor institui por nosso amor. Nós vamos, a partir do dia de hoje, voltar o nosso olhar para nosso Senhor, que sofre cada vez mais o desprezo, a rejeição dos judeus, que é sinal e símbolo da nossa rejeição, dos nossos pecados. Nosso Senhor que veio para nos salvar. O objetivo de nosso Senhor é precisamente esse. Ele veio propter nos homines, Ele veio por causa de nós, e propter nostram salutem, e por causa de nossa salvação. Nosso Senhor veio para cada um de nós, de modo especial, veio para você em particular. E para quê? Veio não para tirar os seus sofrimentos, veio não para afastar as suas dores, não veio para dar uma vida fácil, uma vida cômoda e prazerosa, mas veio mais do que tudo isso, veio para nos salvar e salvar a nossa alma para a eternidade. Esse é o principal. É a lei máxima da igreja e é o objetivo maior, nobre, magno de nosso Senhor, a salvação das almas. É isso que Deus quer. Se nós perguntássemos, por que nosso Senhor fez tanto? Por que nosso Senhor sofreu tanto e quis sofrer de uma maneira tão bárbara, até o último instante? Exatamente para isso, para nos salvar. Porque Ele tem um amor imenso, gigante por cada um de nós. Nosso Senhor, como diz Santo Tomás de Aquino, não precisava fazer tanto. Bastava uma pequena gota, não é, do sangue do menino Jesus para nos salvar. Bastava um simples vagido, um simples lágrima do menino Jesus, um pequeno choro de nosso Senhor pequenino para nos salvar. Mas nosso Senhor quis beber até a última gota do cálice do sofrimento, da paixão, por nosso amor, para que nós não tivéssemos em instante algum da nossa vida a menor dúvida de que o amor de Deus é imenso por nós, que o amor de nosso Senhor é aquilo que Ele nos entrega como mais valioso, dando a sua vida, dando o seu sangue. Como diz São João no seu Evangelho, Deus de tal modo amou o mundo, que deu o seu Filho único, não para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então, se Deus nosso Senhor tivesse algo mais precioso para nos dar, para nos dar, Ele nos teria dado. E Ele nos deu de fato, que é o seu próprio Filho. É interessante, quando nós olhamos a história da salvação, nós vemos algumas passagens que como que foram sinais, não é? Símbolo daquilo que nosso Senhor fez ou faria depois quando viesse, não é? Uma das passagens mais bonitas das Sagradas Escrituras está naquela passagem do filho de Abraão. Nós sabemos bem a história, não é? Abraão era um homem que não tinha filhos, que não tinha posteridade e, portanto, era um homem que não era, por assim dizer, de certo modo, abençoado, né, na concepção daquela época. Mas Deus olhou com carinho para aquele homem que era temente, que era justo, que era Abraão. Olhou para esse casal, Abraão e Sara,
que não tinham filhos e que tinham idade avançada. E de repente Deus chama Abraão certa feita e diz: olha para o céu, vê se podes contar as estrelas do céu, vê se podes contar as areias do mar, né? Os grãos de areia do mar. Pois bem, assim será a tua posteridade. Abraão, ele não tinha filhos, no entanto, ele acreditou em Deus. Ele era um homem de fé, por isso é chamado nosso pai na fé, Abraão, né? E Deus nosso Senhor então dá um filho na velhice, o filho querido, o filho da promessa, Isaque. Nós sabemos bem a história, não é? Certa feita, já com aquela criança, Abraão, feliz da vida por ter se cumprido a promessa de Deus, ele acreditou e foi recompensado, não é? De repente Deus chama a Abraão e lhe pede uma coisa só: pede o sacrifício do seu único filho, o seu filho amado, Isaque, o filho da promessa. Abraão então não titubeia, Abraão não teme dar o que ele tinha de melhor para Deus. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Abraão, nós teríamos pensado assim: mas Deus tinha prometido, agora ele vai tirar? Que história é essa? Será que Deus enlouqueceu? Não compreendo os planos de Deus, não entendo os planos do Senhor. É melhor então eu pensar que essa segunda voz não é a voz de Deus que me pede isso, né? Não, Abraão apenas disse: faça-se. Tomou a criança, colocou lenha nos seus ombros, símbolo e sinal de Nosso Senhor carregando a cruz para o Calvário, e subiu ao Monte Mória para sacrificar o seu filho único. E lá armou um altar, as pedras, colocou tudo direitinho, pegou a faca, amarrou, depois de amarrar Isaque, e na hora que ia sacrificar a Deus o seu único filho, o filho da promessa, ele escuta uma voz: Abraão, Abraão, não faça mal à criança. Ele olha no lado e vê um cordeiro preso nos arbustos, desamarra a criança e sacrifica o cordeiro no lugar de Isaque. Nós sabemos bem essa história, não é, que foi símbolo daquilo que aconteceu na nossa história da salvação. Deus que poupou a Abraão, Isaque, não poupou o seu único filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Para dizer bem que se Deus amava a Abraão e a Isaque, né, de tal maneira que poupou a vida e o sacrifício daquele homem temente a Deus, foi Abraão, poupando a vida de Isaque, Deus, no entanto, tem um amor tão grande por todos nós, tão imenso, que Ele não titubeou de dar aquilo que Ele amava mais, que é o seu próprio Filho, que é Jesus, para dizer para a gente: vede meu filho, vede minha filha, o quanto eu te amo, vede o quanto o meu coração está repleto de amor por ti, de tal maneira, embora eu veja você sofrer, embora eu veja que você pene aqui na terra, não é? Passe por momentos de solidão, de sofrimento, de cruzes, de incompreensão, no entanto, eu te dou aquilo que eu tenho de melhor, te dou o meu próprio filho, não é? E nós sabemos que no alto do Calvário, Deus Pai não poupa, vamos dizer assim, a Jesus. Claro que Deus podia ter feito Jesus se salvar, não é? Claro que Jesus poderia ter se salvado se Ele quisesse. No entanto, aquela frase que é a antífona de comunhão de hoje, que é tão bonita, cantada, não é? Que se canta hoje: Pater, si fiat potest, transit a me calix iste. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, mas a vossa. É Jesus que faz a vontade do Pai, dando a sua vida livremente por amor a nós. Portanto, meus amados irmãos, no início da Semana Santa, nesse domingo de Ramos, vamos aclamar Cristo como Rei, mas vamos contemplar também os passos dolorosos de Nosso Senhor até o último momento no alto do Calvário, né, que dá aquilo que Ele tem de melhor por nós, dá a sua vida, derrama o seu sangue, em meio a dores imensas, para provar para a gente o quanto Ele nos ama e o quanto nós também devemos, como consequência de tudo isso, ao contemplar tanto sofrimento, quanto nós devemos amá-lo de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora começaremos a procissão, então, a segunda parte da cerimônia, não é? Mais uma vez peço que as pessoas que têm os carros, as pessoas que possam ir já
colocar ali na rua, não é? Os carros, pode ligar o seu som e sintonizar na rádio 104, a Rádio Ritmo 104, e para que a gente possa acompanhar e rezar também a procissão que será rezada e cantada lá da Rádio Ritmo. Vamos fazer uma procissão bem bonita em torno aqui da quadra da frente, não é? Rezando e cantando. Procediamus in pace. In nomine Christi. Vamos fazer uma procissão bem bonita em torno aqui da quadra da frente, não é? Rezando e cantando. Procediamus in